Olá, meu nome é Fábio Gomes de Matos, eu sou professor de psiquiatria da UFC e essa aula de hoje vai ser sobre depressão resistente. Esses são os meus conflitos de interesse em relação a esta aula e a gente vai ter a seguinte agenda aqui nessa aula. Vamos falar um pouquinho do conceito de depressão, a epidemiologia e a incapacitação que a depressão causa, o diagnóstico e diagnóstico diferencial, e o tratamento e o futuro do tratamento antidepressivo, especialmente com foco em depressão resistente. Então, o termo depressão resistente tem vários termos que são semelhantes, como vocês podem ver no slide. Tem depressão resistente ao tratamento, depressão refratária e a depressão difícil de tratar. Cada vez mais, esses dois termos, depressão resistente e depressão refratária, estão sendo substituídos pelo termo depressão difícil de tratar. Em termos de etimologia, né, resistente quer dizer opor, fazer uma oposição àquilo que você está querendo. Ou seja, se você está querendo que a depressão seja tratada, uma depressão resistente seria essa depressão que resiste a ser tratada. E aí tem um viés que é difícil de evitar, que seria essa depressão, a gente estaria muito mais culpando a depressão ou o paciente por ter essa depressão resistente, né? Do mesmo jeito que a depressão refratária, que seria uma depressão obstinada e relutante em ser tratada, e, de novo, culpando a depressão ou o paciente por difícil. Enquanto que a paciente difícil de tratar seria mais no sentido de vamos fazer, como é que a gente vai gerenciar essa depressão, e esse gerenciamento parte de um conceito que abrange o paciente, a família e o médico. Então, em relação aos modelos, né, desses três definições de depressão, você vai ter uma depressão, no caso, depressão resistente, um modelo mais agudo, mais biológico e que pressupõe uma cura biomédica. A mesma coisa relacionada à depressão refratária. Já no caso da depressão difícil de tratar, o modelo seria mais um modelo de doença crônica, como diabetes, como hipertensão. Os fatores seriam biopsicossociais, né? E a capacidade de que você possa ter de recuperar esse movimento, de otimizar o controle de sintomas e minimizar o impacto desses referidos sintomas. Então, esse seria mais ou menos o modelo mais adequado, na nossa opinião, para que a gente possa abordar essa questão de depressão resistente. Em termos de desfecho, a depressão resistente é categórica, né? Ou você remite ou não, do mesmo jeito que a depressão refratária. Já a depressão, no sentido de ser difícil de tratar, tem um approach mais dimensional. Então, eu acho que esse approach mais dimensional se adequa melhor às nossas necessidades de tratamento dos nossos pacientes. Mas, como a depressão resistente é o termo mais divulgado, nós vamos participar deste enfoque do que seria depressão resistente. A gente sabe que depressão resistente tem 2 vezes mais comorbidades, como hipertensão, diabetes, 2 vezes mais hospitalizações, 30 vezes mais uma estadia longa no hospital e 7 vezes mais da taxa de suicídio. A Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Banco Mundial, fez um levantamento de quais são as doenças que mais incapacitam a humanidade, que está referenciada neste livro, né, chamado The Global Burden of Diseases. E neste livro, nós vamos verificar que a depressão unipolar ela tem um maior percentual de anos perdidos devido à doença. No caso, 14,3 anos. E vocês verão também uma série de outras transtornos mentais e doenças
que são responsáveis também por um grande percentual de anos perdidos por essas doenças. Houve uma contribuição bastante importante, né, desse enfoque de quais são as doenças que mais incapacitam a humanidade, né? E vocês vão verificar que essas doenças neuropsiquiátricas, elas são a vilã dessas incapacitações, né? Desses anos de doença perdidos de vida perdidos por causa da doença. E aí você vai ter a depressão unipolar com 10% do total, né, dessa contribuição de diferentes doenças para essa situação. Nós vamos ver que esse conceito de depressão ele parte do pressuposto de que você precisa ter 5 P's, né? Os fatores predisponentes, os fatores precipitantes, os fatores perpetuantes, e os fatores protetivos, obviamente, e a pessoa ter o problema que apresenta naquele momento. E depressão é a doença dos Ds, né? Então, de desespero, desânimo, desesperança, desamparo, desemprego, divórcio, dependência química, é muito bem retratado pelo Van Gogh nesse quadro famoso que ele pintou. O DSM-5 ele sugere que 9 sintomas para a depressão, né, e que esses sintomas tenham pelo menos 5 desses 9 sintomas listados para que a pessoa possa ter um quadro depressivo. E 2 desses sintomas são obrigatórios ter, ou um ou outro, ou os 2, que é a anedonia e o humor deprimido. E aí você vai ter outros sintomas, como alteração do sono, da psicomotricidade, do peso, da libido, da ansiedade, etc. Esse modelo de transtorno depressivo, hoje, o DSM-5, né, divide em 2, acabou os transtornos afetivos, né, e as doenças foram divididas, transtorno bipolar, transtorno depressivo. O transtorno bipolar, como bipolar 1, tipo 1, tipo 2 e transtorno ciclotímico, e o transtorno depressivo com essa desregulação disruptiva do humor, a depressão resistente, né, e a depressão maior. E tanto os transtornos depressivos como o transtorno bipolar pode apresentar os sintomas disfóricos, né, pré-menstruais, algumas substâncias induzem tanto depressão quanto transtorno bipolar, ou alguma doença clínica geral também pode causar tanto depressão quanto transtorno bipolar. Os especificadores de depressão são vários, né? De acordo com a gravidade, leve, moderada e grave, o padrão da doença é um episódio único, um episódio recorrente, é um episódio de ciclagem rápida, é um episódio sazonal, o estado de remissão ou parcial ou total, o início precoce, tardio ou no periparto, e com algumas características clínicas, como ansiedade, características mistas, melancólicas, atípicas, catatônicas ou psicóticas. Então, o transtorno bipolar, ele, como o transtorno depressivo, né, tem muitos vieses que a gente pode analisá-los, né? E essa é uma das dificuldades no caso da depressão, em que pelo menos 1/3 dos pacientes deprimidos vão ter depressão resistente ao tratamento, vai da infância até a velhice, você pode observar a depressão em todas essas idades, um impacto muito grande negativo na qualidade de vida das pessoas e um risco de suicídio muito maior. O que falta no DSM-5, né? Falta a dor. Muitos pacientes referem dor em relação ao DSM-5. E essa dor que é referida para os médicos não está sequer como sintoma de depressão no DSM-5. E grande parte dos nossos pacientes apresenta dor como um sintomas característicos de depressão.
é difícil também, às vezes, avaliar a qualidade da importância dos itens. Por exemplo, no DSM-5, ideação suicida e perda de sono têm o mesmo valor. E, obviamente, na clínica não tem. Uma ideação suicida é um quadro bem mais grave, né? Bem mais que necessita nossa atenção do que perda de sono. E não que perda de sono não seja importante. Mas se nós formos pegar só os 9 sintomas listados pelo DSM-5 e formos fazer uma combinação entre eles, daria 227 tipos diferentes de depressão. E, obviamente, será que tem tantas depressões assim? É uma coisa a ser questionada. Então, para solucionar muitas vezes esses problemas, o National Institute of Mental Health propôs o RDoC, que é o Research Domain Criteria, que era para congregar os dados de genética, neurobiologia, neurocircuitos, imagens, neuropsicologia da clínica, da família e do suporte social, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico de depressão muito mais amplo. E esses domínios, esses construtos, eles são extremamente importantes de serem correlacionados um com o outro. E é isso que o ARDoC propõe. E propõe através de várias vertentes. Uma vertente que seria os sistemas de valência negativo, como o medo e a extinção, ou o estresse e a agressão. Poderia ter também os sintomas da vertente de valência positiva, como sendo a procura de recompensa e os hábitos de aprendizado que aquelas pessoas poderiam ter, os sistemas cognitivos, como atenção, percepção, memória executiva, memória declarativa, o comportamento da linguagem e o controle cognitivo, e os sistemas de processamento social, de imitação, teoria da mente, dominância social, identificação de expressões faciais, medo de separação e áreas de autorrepresentação. E, por último, os sistemas de despertar, os sistemas regulatórios, né, que controlariam mais ou menos a questão do sono e da vigília dos nossos pacientes. Bem, voltando então a isso aí ao futuro, né, voltando ao quadro presente, a gente vai ver que a prevalência de depressão é em torno de 17%, mas isso varia de acordo com o local em que essa depressão é diagnosticada. Na comunidade, na moradia, nas casas das pessoas, varia de 1 a 9, na atenção básica de 10 a 12 e em hospitalizados de 11 a 45%. E uma estatística americana é que 8 milhões de novos casos de depressão são detectados por ano lá nos Estados Unidos. O diagnóstico diferencial. Obviamente, a gente tem que pensar em transtorno bipolar, né? Porque 30 a 40% dos pacientes inicialmente diagnosticados com depressão vão ter o transtorno bipolar. Uma dica importante que a gente dá para os nossos residentes é: será que tem demais na vida dessa pessoa? Então, essa pessoa mudou de escola demais, mudou de trabalho demais, mudou de relacionamentos demais, ela tem uma instabilidade muito grande. Se isso for o caso, pensar em transtorno bipolar. Né? E, obviamente, a questão do hipotiroidismo, que muitas vezes confunde com depressão, o transtorno depressivo induzido por substâncias, o álcool sendo um dos principais, né? E esse transtorno persistente que antigamente se chamava de distimia. Né? Então, esse é um processo importante da gente pensar que essa seria uma possibilidade importante de nós analisar. As comorbidades psiquiátricas, né, associadas com o quadro depressivo, você vai ter ansiedade, os diferentes tipos de ansiedade, alcoolismo, anorexia, esquizofrenia, medicamentos como reserpina, medicamentos para tratarem condições cardiovasculares, lúpus, que também tem uma alta comorbidade com depressão, infecções, de uma forma geral, HIV, mononucleose, a diabetes, hipotiroidismo, como eu mencionei,
cânceres, dos mais diferentes tipos, né? As questões de neurológicas, como Parkinson, como acidente vascular cerebral, e algumas de deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina B12, tiamina, tudo isso pode estar associado com depressão. Comorbidade se refere a ter um transtorno e mais outro transtorno em adição a isso. Mas pode haver, obviamente, um efeito interativo de tais condições clínicas ou em essas doenças adicionais. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, como o Racine fez em 2018, com mais de 36 mil sujeitos, observou que qualquer transtorno de ansiedade era o mais prevalente, depois transtorno do uso do álcool, nicotina, por abuso de drogas, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, ansiedade social. Portanto, tinha uma série de comorbidades, né, o transtorno depressivo. Além disso, pode ter também transtornos de personalidade. E aí vocês vão ter uma lista, mas eu vou ressaltar apenas aqui o transtorno borderline de personalidade, que é um dos mais frequentes associados com o quadro depressivo. Obviamente, o tratamento do quadro depressivo ele é amplo, né? Ele é abrangente, vai de fatores biológicos, especialmente os tratamentos farmacológicos, né? Os tratamentos psicológicos, as diferentes abordagens terapêuticas, os tratamentos sociais, grupos da comunidade, amigos, família, todos eles são importantes, e mudança no estilo de vida, como aumentar a atividade física, a dieta ser melhorada, parar com o consumo de álcool e de fumo, ter um sono regular, tudo isso faz parte de um tratamento abrangente do quadro depressivo. Né? Essa a comorbidade tão frequente, como já mencionamos, de depressão e ansiedade, mais de 90% dos pacientes com ansiedade têm outro transtorno de ansiedade e mais de 50% têm depressão. Então, até que ponto essas características mistas, né, podem estar presentes num quadro de depressão resistente ao tratamento? Não há categoria específico de comorbidade de depressão e ansiedade. E esse é uma das limitações da nossa classificação. Embora clinicamente seja extremamente importante a depressão e a ansiedade, nós não temos no DSM, nem no CID, esse rótulo, né? essa entidade clínica clássica, definida de uma forma mais clara para todos nós. A quantidade de comorbidade de depressão com transtorno de uso de substância também é imenso, especialmente em relação ao álcool e em relação ao tabagismo, como vocês podem ver nesse slide. Em relação à cannabis, né, obviamente, pessoas que usam cannabis, muitas vezes, para tratar seu quadro depressivo, estão aumentando a depressão, porque não existe nada que diga que cannabis trata depressão. Né? E muito mais frequentemente, o uso da cannabis piora a evolução dos transtornos depressivos. E depressão resistente. Então, nós vamos ter aqui vários fatores abrangentes que vão em relação aos pacientes, né, as dificuldades que os pacientes encontram, porque eles acreditam que a medicação vai causar dependência, eles têm diferentes visões de depressão, que é só uma fase da vida. Em relação ao suporte dos pacientes, muitas vezes nós não temos, por causa dessas crenças e expectativas, atitudes que não favorecem o quadro depressivo, diz que é só uma fase da vida, que é só uma tristeza, quando na realidade talvez não seja. Obviamente, é extremamente importante a relação terapeuta-cliente, né, através da confiança, da colaboração, da aliança. E os fatores socioculturais muitas vezes atrapalham, através de estigma, através de desinformação, através de discriminação das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E, obviamente, os sistemas de saúde muitas vezes não estão aparelhados com todas as alternativas terapêuticas para auxiliar aquela pessoa que está com depressão.
E talvez também, por causa disso, o próprio sistema de saúde possa estar colaborando para criar depressão resistente ao tratamento. Nós sabemos que a parte clínica é extremamente importante para que a gente possa ter um tratamento que seja adequado e apropriado para cada pessoa, que não pode ser um tratamento que sirva para todo mundo. E nós precisamos fazer é como se fosse um alfaiate fazendo um terno para cada pessoa vestir o tratamento da maneira mais correta, né? Então, essa colaboração do paciente com o médico é fundamental, com a enfermeira, com o serviço social, com o psicólogo, com a psicóloga, porque hoje nós não encaramos o tratamento de depressão através de um profissional, por mais competente que ele seja. A gente encara, como no ProAdere, como um tratamento de vários saberes que se unem para que esse quadro depressivo seja melhor controlado, seja melhor debelado. Bem, e aí nós vamos ter todas essas questões, né, dos fatores, os 5 P's relacionados, mas o que nós queremos mesmo é que o paciente responda ao tratamento, remita dos seus sintomas e faça uma prevenção de recaída, de modo que ele não possa vir a ter mais esse quadro no futuro, né? E esses são os 5 R's de Kipfer, em que ele fala claramente, né, que você tem uma resposta, mas que essa resposta deve virar remissão e, ao longo do tempo, essa remissão tem que se tornar uma recuperação para evitar as recaídas e as recorrências. Então, esse é o objetivo do tratamento, é que o paciente se recupere totalmente e evitando que ele vá ter novos episódios de depressão. Então, são os R's da fase de tratamento. Tem uma fase aguda de depressão, né, que é remissão. A fase de continuação, o objetivo é evitar uma recaída, e a fase de manutenção é evitar uma recorrência e assegurar que o paciente tenha uma recuperação funcional de todos os seus papéis. Usamos aqui muito frequentemente no ProAdere a escala Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, que é conhecida como MADRAS, né? E são 10 itens que variam de 0 até 6, de 1 a 6, e o máximo seria 60, né? Então, é o score máximo de cada um desses itens que compõem a escala. Obviamente, a evolução do paciente depende de 3 Ds, né? A droga, a dose e a duração. Então, esses 3 Ds são fundamentais para que a gente possa avaliar, né, como o paciente vai responder a cada uma desses itens que compõem a abordagem, né? E o paciente tem que entender que ele precisa usar os medicamentos na dose correta por um tempo adequado. Existem antidepressivos ou estabilizadores do humor antipsicóticos. A gente não concorda com isso, porque tem uma nova proposta, que é a Neuroscience-Based Nomenclature, em que, ao invés de chamar de antidepressivo, chama pela ação farmacológica que ele exerce. No caso, uma fluoxetina seria um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e não um antidepressivo, né? Esse termo antidepressivo é um termo muito amplo e que antidepressivo serve para outras entidades clínicas, como anorexia nervosa, como bulimia, como ansiedade, como pânico, não é só antidepressivo. Então, esse é o modo como a Neuroscience-Based Nomenclature é baseada, né? A farmacologia, o modo de ação, a indicação aprovada, as notas práticas, a neurobiologia, a eficácia e os efeitos colaterais. É fundamental, né, a gente entender que o sistema SUS tem que melhorar muito em termos de disponibilizar para a população brasileira as diferentes opções terapêuticas. Muitas vezes hoje, no SUS, a gente trata os pacientes com essa sigla CTA, que é conforme tem no armário. Se no armário só tem fluoxetina, então vai ser só fluoxetina. Obviamente que isso não deve ser feito assim, isso deve ser muito mais
adequado para a cada paciente ter o seu tratamento de uma forma individualizada. Bem, esse é um estudo clássico, né, do STAR-D, que foi feito com 4.000 pacientes americanos, e observou-se que 1/3 dos pacientes, após 4 intervenções terapêuticas, não respondiam aos medicamentos, né? E esse é o que eles chamavam a população que era resistente ao tratamento. Então, mesmo através de todos os esforços, muito frequentemente a gente não vai ter essa resposta que a gente quer. E vejam bem que a gente está falando em resposta. O objetivo do tratamento não é resposta, é remissão dos sintomas, né? Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Tem vários guidelines, né, que sugerem o que é que a gente pode fazer em relação à depressão, mas um desses guidelines, que é o da Associação de Psiquiatria Biológica, ele define a resposta do tratamento em resposta inadequada, não resposta, tratamento refratário ou depressão crônica. Então, uma resposta inadequada seria uma insuficiente resposta a uma terapia. A não resposta seria a 2 terapias. E a refratária seria a mais tratamentos opcionais disso, né? Em relação aos quadros de depressão resistente ao tratamento, vocês vão ver os fatores clínicos, que são todos esses muito bem sabidos já, né? Ansiedade, pânico, risco de suicídio, gravidade, número de hospitalizações, fobia social, episódios recorrentes, idade precoce, características melancólicas, né? Personalidade, tudo isso faz com que esse quadro seja bastante grave. Essa classificação da Federação de Sociedades de Psiquiatria Biológica, ele fala que a não resposta seria menos de 25% na melhora do quadro depressivo, uma resposta parcial de 26% a 49%, uma resposta acima de 50% e uma resposta com sintomas residuais. E a remissão seria nenhum sintoma ou sintomas de pequena gravidade que ainda poderiam estar presentes, numa escala dada, no caso aí, do Hamilton, que seria menor ou igual a 7. As definições de depressão resistente, né, a gente tem que avaliar muito isso. Então, a revisão do diagnóstico, ela passa, num primeiro momento, e a depressão resistente é definida como não resposta a 2 ou 3 ensaios com antidepressivos em tempo adequado, por dose adequada. E aí vai ter várias estratégias para o tratamento, que pode ser mudança, aumentar a dose, combinar, ou fazer neuroestimulação através do eletroconvulsoterapia e da ressonância magnética. A maioria dos estudos fica de acordo que duas não respostas a antidepressivo caracterizaria depressão resistente. Entretanto, isso não digamos assim, consensual na literatura. Alguns acham que são 3, outros acham que são 4, outros acham que são 5, né? Mas a grande maioria, pelo menos 50%, dos estudos consideram dois tratamentos de não resposta, né? Então, esse é um esquema em que você vai ter, né, o quadro de depressão, o diagnóstico e os diferentes tipos, até que seja não resposta, né? Não resposta parcial e a não resposta total àquele approach. Bem, e aí a gente tem as diferentes sequências de tratamento. Então, estágio 1, você pode aumentar a dose, né, ou pode mudar de antidepressivo, do mesmo jeito no estágio 3 e no estágio 4, infelizmente, os pacientes sequer atingem a resposta. Bem,
Uma das questões que é proposta seria dois tipos de tratamento, né? Com antidepressivos ou com terapia. Então, isso também pode ser um dado extremamente importante, né, para que a gente possa incluir abordagens terapêuticas como sendo que o paciente não respondeu a essas abordagens, né? O Maudsley fala na classificação de depressão resistente de algumas com alguns critérios, né? A duração do episódio aguda, subaguda ou crônica, os sintomas, a gravidade ser subsindrômica, ligeira, moderada ou grave, e o nível de antidepressivos que foram usados. 1 ou 2, 3 ou 4, até o nível 5 acima de 10. Foram feita uma estratégia de potencialização, sim ou não, né? E foi feita a eletroconvulsoterapia, sim ou não, dando um máximo total de 15. Então, 15 seria o máximo de que uma depressão resistente poderia atingir. E, obviamente, essa depressão resistente poderia ter um número menor do que 15. Então, 15 seria o número máximo nessa classificação do Maudsley, né? Bem, o Theiss Rush já acham que qualquer no estágio zero qualquer medicação que pode ser determinada inadequada. O estágio 1 é a falha em responder a um ensaio antidepressivo. O estágio 2 seria 2. O estágio 3 seria não responde a um tricíclico. O estágio 4 seria uma não resposta aos inibidores da monoaminoxidase. E o estágio 5 seria uma não resposta à eletroconvulsoterapia. Bem, esse fato é importante da gente ver, de distinguir se aquilo dali não é uma pseudo-resistência. A pseudo-resistência, então, foi uma subdosagem do antidepressivo, a duração foi inadequada, existe algum fator biológico de metabolizador rápido, existe uma adesão que não é completa do paciente, existe uma presença de comorbidade somática, existe uma presença de comorbidade psiquiátrica, existe um subtipo de diagnóstico clínico inapropriado para aquele caso. Então, tudo isso pode ser levado em consideração. E aí o Mali e o Byron nos convidam a pensar se o depressão resistente seria um conceito útil, né? E eles são de acordo que seja feito com a depressão ser difícil de tratar. A prevalência, né, de medicamentos entre pacientes antidepressivos, você vai ver que muitos usaram o citalopram e a fluoxetina, e a amitriptilina foi muito pouco usada, né, em relação a esses pacientes. Bem, as características são em pacientes que têm depressão resistente, a duração, né? A duração desses tratamentos são bastante altas e amplas, né? E qual a definição do resistência ao tratamento? Quais são os fatores que são associados? Sexo feminino, a idade do primeiro episódio, o status marital de divórcio, separado, a precariedade social, as características do quadro depressivo, antecedentes familiares, gravidade, sintomas psicóticos, né? No número de tratamentos tentados em cada episódio, as comorbidades psiquiátricas, como nós já falamos, transtorno ansioso, toque, estresse pós-traumáticos, as comorbidades somáticas, endócrinas, né, cardiorrespiratórias, metabólicas, neurológicas, os fatores psicológicos, como evento de vida negativo, e os fatores farmacológicos, com interações medicamentosas sendo um grande fator neste cômputo geral das coisas. Bem, vamos, então, aqui colocar que, ao avaliar a depressão resistente ao tratamento, você tem que ver a adesão, né,
a medicação da dose, a duração, a farmacocinética, as comorbidades e, obviamente, clarificar o diagnóstico. A depressão resistente ao tratamento tem um enorme custo social, 29% maior dos custos sociais de tratamento da depressão, né? E as estratégias, como vocês sabem, para lidar com a depressão seria aumentar, maximizar, mudar para outro antidepressivo, dentro da mesma classe, combinação de 2 antidepressivos de classe diferente, com outros agentes como lítio, hormônio tiroidiano, psicóticos atípicos, combinar com intervenção psicoterapêutica e, às vezes, terapia não farmacológica, como terapia da vigília, terapia da luz, ECT. A questão da eficácia da mudança de um antidepressivo para um segundo pode ser respondida no contexto de espaço da literatura. Que uma meta-análise não detectou nenhuma diferença no grupo de troca, no grupo de continuação, nem nas respostas, nem para as taxas de emissão, né? Então, assim, tem um dado importante: nenhuma estratégia de tratamento parece ser melhor do que outra para tratar a depressão resistente ao tratamento. E para potencializar a resposta, normalmente são usados antipsicóticos atípicos, o lítio e o hormônio da tireoide. E você vai ter isso como primeira linha, embora outras substâncias possam ser usadas, mas até agora com pouca evidência, né? Bem, e o futuro, né? São as drogas glutamatéricas, a ketamina, a TMS mais potente, a estimulação cerebral profunda, a psiconeurocirurgia, né? Então, o glutamato tem sido uma grande via que tem sido estudada cada vez mais, né? E quando você tem excesso de glutamato, né, existe essa inchaço dessas células, né? E os axônios parece que não há nenhuma mudança, mas obviamente há uma mudança significativa nos neurônios glutamatérgicos, né? E aí uma lista de ketamina, né, que foi, e da esketamina, que foram utilizadas para dentro dessa abordagem desse quadro de depressão existente. Então, você vai ter aí algumas drogas, inclusive uma associação de destrometofan com bupropiona, a cicloserina com lurazidona, entre outras possibilidades, todas essas envolvendo o sistema glutamatérgico, né? E a ketamina tem uma semelhança na estrutura dela com a fenilciclidina, né? E você vai ter aí a ketamina, que tem um efeito antidepressivo importante, bem como a esketamina, mas não a arketamina, né? A arketamina não tem essa potência antidepressiva tão rápida que é usada pela ketamina e pela esketamina, né? Bem, então a esketamina foi aprovada em maio de 2019 pelo FDA para depressão resistente ao tratamento. É um antagonista não competitivo dos receptores do N-metil-D-aspartato, NMDA, do glutamato, né? E essa ação da ketamina, ela tem, obviamente, ações em outros sistemas, né? Não só do NMDA, mas no miopioide, no transportador de serotonina, noradrenalina, da dopamina, né? Bem no nicotínico, nos muscarínicos. Então, ela tem uma ampla e diversos mecanismos de ação, né? Uma coisa que é importante é que essa resposta à esketamina se mantém ao longo do tempo, né, através de semanas aí. Então, até a semana 77, 81,
houve a manutenção do efeito da esquetamina, né? E, assim, quais são as drogas mais usadas envolvidas em mortes, né? De overdose de pacientes. Então, você tem fentanil como aí um dos maiores, heroína, cocaína, né? Metanfetamina, mas não tem aí a ketamina. Então, o risco parece que é bastante baixo nesse aspecto de você usar a ketamina. E essa transmissão glutamatérgica, obviamente, tem um neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, mas eles são extremamente, digamos assim, afetados pelo neurônio glutamatérgico que tem entre eles. Então, assim, nós temos vários tipos de receptores, né, do, do glutamato, como kainato, como AMPA, como NMDA, e alguns metabotrópicos, né? E isso aí, nesse neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, o glutamato volta para uma célula glial, é transformado em glutamina, a glutamina volta de novo para o neurônio pré-sináptico e é transformada em glutamato. E esse um esquema representativo, né, dos receptores do glutamato e colocar que a glicina é um cofator bastante importante nesse processo, né? Então, o NMDA, como já mencionei, é talvez o foco mais importante de pesquisa hoje dos antidepressivos, né? E aí você vai ter várias abordagens aí em relação ao glutamato, né? Então, você vai ter diminuindo a função do NMDA, né? Ou seja, um antagonismo que seria da ketamina, da esquetamina, dextromorfano, né? a, nemantina, e o antagonista do receptor glutamatérgico, né? Você pode também ter um aumento da função do NMDA através desse rapastinel, através da sarcosina, que é um inibidor de transporte da glicina, né? E outras formas de atuar através desse sistema glutamatérgico que estão sendo estudados. Os receptores do glutamato, né, são vários, aí vocês podem ver, e eles estão associados a aumentar, né, a permeabilidade ao cálcio, e é um fator importante de plasticidade sináptica e pode ter um papel importante, né, nesse processo de memória das células. Aqui, de novo, a representação gráfica desse esquema que envolve a célula glial. E, assim, a gente tem, entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, nós temos um neurônio inibitório do GABA. E esse neurônio inibitório do GABA é extremamente importante, porque ele, quando você usa a ketamina é um antagonista do NMDA. Só que tem um detalhe importante: o neurônio inibitório do GABA, ele tem um receptor NMDA. Então, se você bloqueia esse receptor NMDA do neurônio do GABA, que é o neurônio intermediário entre o pré e o pós-sináptico do glutamato, você inibe a inibição. Portanto, você facilita que o glutamato tenha cada vez mais uma atividade naquele sistema. Aí são várias possibilidades que nós temos em relação a diferentes mecanismos de ação do glutamato, né? Que é uma esquematização. E foi feito uma meta-análise, né, do valor da ketamina em depressão resistente, e em todos esses estudos observou-se que a ketamina tem um valor importante em tratar a depressão resistente, né?
Esse aí é um quadro mais completo, né? Mas aí eu quero lembrar, né, que há uma desinibição dos neurônios GABAérgicos, e essa desinibição de neurônios piramidais aumenta o disparo do glutamato, e isso faz com que essa disparo do glutamato ele aumente a produção de BDNF no hipocampo e aumente também o glutamato através desse receptor AMPA, né? E esses receptores todos eles estão envolvidos nesse processo extremamente complexo da resposta de ketamina como possibilidade terapêutica. Bem, nós estamos aqui já chegando ao final da nossa aula, né? E a gente tem ainda que colocar algumas questões para vocês, né? Então, esses novos alvos para uma ação antidepressiva rápida, né? E esse foi feito exatamente isso que a gente está colocando, né? Rapastinel, a cicloserina e o rilozone, mas muitas vezes nenhuma dessas substâncias atingiu o seu objetivo de melhorar o quadro de depressão resistente, né? A nemantina também não foi eficaz, a lanicetamida também não foi eficaz, né? O traxiprodil também não foi eficaz, esse CERC, não houve mudanças significativas, então grande parte desses estudos são negativas, né? E a neuromodulação, que é uma modulação da estimulação transcraniana por corrente elétrica, eletroconvulsoterapia, a estimulação do nervo vago, a estimulação cerebral profunda, todos esses são mecanismos também para que você possa tentar fazer essa neuroplasticidade, né? E o sumário, né, dessas neuroimagens através do PET, do MRS, todos eles mostram qual é o aumento de glutamato e o que é que acontece. E aí, em depressão, nós temos esquizofrenia de um lado, nós temos bipolar no centro e depressão no final. Então, a gente vai observar como essa disfunção glutamatérgica acontece em depressão. E aí você vai ver, né, que tem uma diminuição do glutamato, especialmente em áreas cerebrais importantes. E essa diminuição faz toda a diferença no caso das pessoas que têm depressão resistente. E a eletroconvulsoterapia, ela, embora seja muito demonizada, ela é o melhor tratamento quando você tem depressão com risco de suicídio. Nada supera o papel da eletroconvulsoterapia, né? E ela faz um aumento de conectividade, né, do volume hipocampal. Então, isso tem sido demonstrado em vários estudos. A ECT também influencia o sistema glutamatérgico, né? Foi descrito a diminuição do glutamato e a expressão do NR2B foi regulada positivamente após a eletroconvulsoterapia. A estimulação magnética transcraniana também tem sido muito usada para fazer essa melhoria do quadro de depressão resistente ao tratamento. E assim como o ECT pode estimular a neurogênese, e isso é fundamental, né? Estimular que novas conexões possam ser feitas dentro do sistema nervoso central, né? E esse Theta Burst é uma outra forma de você fazer essa estimulação nos quadros de depressão resistente ao tratamento. A estimulação sincronizada de baixo campo também é importante para que você possa obter dados importantes nessa melhora dessa resposta terapêutica, né? Infelizmente, muitos dessas plataformas ainda estão em pesquisa, não estão disponíveis clinicamente para nós que trabalhamos no dia a dia com os nossos pacientes.
Bem, e a estimulação através da eletroterapia, né, modula também essa neuroplasticidade, de modo que todas essas abordagens são focadas nesse aumento da neurogênese, da neuroplasticidade, né? E essa terapia de convulsão magnética também, do mesma maneira, né? A melhoria do quadro depressivo está associada em relação, e a estimulação do nervo vago também tem outra finalidade importante, bem como a estimulação cerebral profunda. Em conclusões, né, a gente tem em pacientes difíceis de tratar, então, confirmar o diagnóstico primário, avaliar se está adequado às recomendações em termos de dose de tratamento, né, confirmar a adesão, considerar os testes farmacogenéticos, avaliar as condições psiquiátricas que requerem mediação, as condições médicas gerais, se não tem nenhuma condição que foi subdiagnosticada ou não diagnosticada, e avaliar os estressores ambientais concorrentes para aquele quadro de depressão. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação que você possa ter claramente uma avaliação adequada de depressão resistente ao tratamento, né? E os objetivos, obviamente, é que tenha um serviço integrado de todos aqueles papéis que eu falei, biopsicossociais, né? E que a gente atinja o melhor controle possível em termos dos sintomas, para que esses sintomas, se existam de uma maneira muito leve e mínima na interferência da vida dos nossos pacientes, né? Todos esses aspectos que estão mencionados, ansiedade, dor, problema do sono, fadiga, problemas cognitivos, têm que ser abordados, né? Do mesmo jeito que o perfil de saúde física do paciente, o problema de uso de substância e as doenças comórbidas, bem como os tópicos iatrogênicos. Tudo isso faz com que a gente possa ter um quadro bem importante no quadro de depressão resistente ao tratamento, que a gente possa realmente ajudar esses pacientes a se beneficiarem de um tratamento com a nossa assistência. Eu queria agradecer a atenção de todos, né? Muito obrigado, e estou à disposição no ProAdere, no JETA, no PraVida, para que a gente possa dialogar mais sobre isso. Muito obrigado.